Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, galera. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Última semana aí, reta final para quem se preparou para o Enem, né? Momento aí da gente simplesmente corrigir, né? Uma das questões, uma dentre as inúmeras que vocês fizeram no simulado, para o simulado, tá bom? E simplesmente poder, né, reforçar alguns aspectos importantes dentro desse formato de questão, poder simplesmente destacar junto a vocês alguns aspectos importantes dentro da estrutura desse tipo de questão, tá bom? A ideia é justamente nessa reta final aí, poder ajudar vocês, dar mais confiança e permitir que vocês consigam alcançar aí esse sonho pelo qual, ao longo de todo esse ano de 2021, vocês foram botando cada dia ali um tijolinho, estudando, né? Então vamos lá, corrigir essa questão. Essa questão foi uma questão que eu desenvolvi para a prova de vocês, evidentemente, né? Ela está dentro daquele formato clássico que a gente encontra dentro dos inúmeros exames, né, de vestibular. Tá bom? Então, assim, o que eu quero dizer com formato clássico? Simplesmente você tem. Deixa eu só ajeitar a tela aqui. Desculpem, eu acabei não fazendo isso antes. Só lembrei da importância disso nesse momento. Né? Como eu estou gravando pelo Google Meet, eu tenho o vício, né, de trabalhar com a tela dividida, tá bom? Vamos lá, vai ser fácil aqui. Deixa eu só mudar a visualização aqui também, que daí eu consigo acompanhar. 75% já dá. Consigo acompanhar vocês nas duas telas e ver aquilo que eu estou fazendo também. Tá bom? Pegou? Pegou. Só aumentar, porque senão você que está me assistindo aí vai ficar cegueta, né? Acaba prejudicando sua visão. Beleza, tá prontinho aqui. Então, vou retomar do ponto onde eu parei. O que eu quero dizer com o formato de questão tradicional? Eu quero dizer que, justamente dentro dos inúmeros vestibulares pelos quais vocês forem passar, dentro da disciplina de História, independentemente de ser História do Brasil ou História Geral, vocês vão ter um primeiro trecho, onde simplesmente será apresentado para vocês um documento. Esse documento pode ser um texto, esse documento pode ser um gráfico, esse documento pode ser uma imagem, tá? Texto exige de você, evidentemente, uma boa leitura, né? São textos que, no geral, foram produzidos por historiadores e historiadoras ou por pessoas da área de humanidades, sociólogos, filósofos, antropólogos, etc, etc. Tá? Essas pessoas trabalham com um vocabulário que é distante do vocabulário que a gente usa no dia a dia. Eles trabalham com um vocabulário que a gente chama de acadêmico. Então é muito importante que, caso o documento que você venha a analisar seja um documento textual, que você faça um exercício de interpretação do mesmo, tá? Então, assim, existem muitas palavras ali que não são palavras do seu dia a dia, tá? Então, você vai ter que fazer esse trabalho, eu brinco com o pessoal para o qual eu dou aula, que é um trabalho de tradução, beleza? Então, assim, se for texto, lembra, você tem que interpretar, fazer uma boa leitura, tá? E aí aquele negócio básico, ler bem quem pratica bastante, tá? E vocês praticaram bastante ao longo desse ano, então agora é o momento de confiança, de colocar em prática justamente aquilo para o que vocês trabalharam, né? Justamente nessa prova de Enem que está bem próxima de todos vocês. Pois bem,
Se o documento for gráfico, né, aí já você vai ter que usar um pouquinho de matemática, né? No geral, os gráficos eles vão trabalhar lá com eixo X e eixo Y, tá bom? Mas é muito simples gráfico, né? É muito fácil você fazer a leitura do mesmo. Então, simplesmente não tem crise, vai com cuidado. Perceba sempre que a linha da vertical ela vai estar te informando alguma coisa e a linha da horizontal vai estar te informando outra. Se for imagem, né, tenha o cuidado de fazer uma análise, né, que seja, em primeiro lugar, olhar para a imagem e descrever aquilo que você está vendo. Isso não é bobagem, não abra mão de fazer isso. A primeira coisa que você tem que fazer com um documento que é iconográfico, ou seja, um documento que é imagem, é simplesmente olhar para ele e descrever o que é que está presente ali. Tudo que você vê, né? Essa prova que vocês vão fazer aí no domingão, essa prova do Enem, ela simplesmente vai ser uma prova escrita, né? Vocês vão estar no presencial, então simplesmente o que vocês precisarem anotar, né, no caderno de prova, anotem, né, tudo aquilo que for ajudar vocês, tá bom? Lembrem-se que vocês só não podem fazer anotações no gabarito, pelo amor de Deus, hein? Né? O que você vai colocar no gabarito é justamente aquilo que o gabarito exige que você coloque nele, que no caso tem lá a determinada questão. Qual é a alternativa que você encontrou como correta? Então você vai lá no gabarito e preenche. Tá bom? Você não pode fazer no gabarito nada além disso. No caderno de prova, evidentemente, você pode fazer ali as suas devidas anotações, tá bom? Bom, vamos lá. Então, o nosso texto de análise é um texto do autor Alcir Lenharo, né? Ele é especialista aí dentro da Era Vargas, uma leitura muito válida aí para quem quiser se aprofundar, tá bom? É muito comum, sempre depois deste texto escrito e documental, mas isso serve para imagem e também para gráfico, vir simplesmente após o texto documental a fonte, de onde é que eles tiraram o documento. Já uma dica aqui importante. Às vezes isso te ajuda a responder algumas questões. Não é sempre, mas às vezes te ajuda a resolver algumas questões. Tá? Então é aquela história, leiam tudo. Bom, primeira coisa importante dentro desse formato de questão, de história, né? Simplesmente, e essa é a primeira consciência que vocês têm que ter. Quem faz esse formato de questão não faz esse formato de questão para te colocar dentro da faculdade. Pelo contrário, ele faz para te tirar. Só que você é mais. Então você vai brigar, né, para simplesmente conseguir ter um bom desempenho. O que eu estou querendo dizer, na verdade? Né? Que uma prova nesse formato, ela reprova mais do que aprova. Por quê? Porque ela simplesmente vai pegar os alunos dentro da nossa realidade de país, alunos e alunas, né? Dentro da nossa realidade de país, justamente nas dificuldades que são as dificuldades de maior destaque dentro do nosso país. Né? Então, as pessoas não tiveram acesso àquilo que é necessário para fazer uma boa leitura, as pessoas não tiveram acesso àquele conhecimento que é necessário para você construir um bom texto. Então, esses elementos são os elementos que, de certa maneira, acabam sendo determinantes para que você consiga ter um bom desempenho ou não, tá bom? Então, assim, de novo, é fundamental. Dentro das questões de história, quem faz esse tipo de questão faz querendo te derrubar nesses pontos, né? Leitura, então ele vai te pegar porque você simplesmente não domina aquele vocabulário que foi posto dentro da questão, e por não dominar, de repente você acha que o significado de uma palavra é outro e acaba se dando mal. Segunda forma de fazer você escorregar, né?
é simplesmente fazer você se confundir cronologicamente. Né? Digamos que assim, quem se confunde cronologicamente dentro de história acaba se confundindo porque não estudou direito, tá? Ou não estudou aquilo que era necessário, ou de repente estudou um bocado de coisa e esqueceu de estudar aquilo, né? Acontece, tá bom? Então, assim, que tipo de erro é esse que cronologicamente quem produz a questão coloca ali para fazer justamente quem não conseguiu passar por um bom processo de estudo errar? Ele vai simplesmente, vou dar um exemplo, né? Então ele cita lá, né? Ele coloca como pergunta: quais são as causas que geraram a Primeira Guerra Mundial? Só que na alternativa ele vai colocar as causas que geraram a Segunda Guerra Mundial. Só que ele não te avisa isso. Ele não te avisa que aquelas causas são da segunda. Então, cronologicamente, não tem como isso funcionar. A pergunta é sobre a primeira, não sobre a segunda. E a segunda veio depois da primeira. Isso é um exemplo, né, bem básico de uma maneira que eles podem fazer você escorregarem. E a outra questão, né, o outro tipo de situação onde quem faz esse formato de questão pode fazer vocês escorregarem é justamente exigir vocês dentro de um conhecimento um pouco mais aprofundado dentro do tema. Essas questões tendem a ser as questões, no geral, mais difíceis dentro de um vestibular, tá bom? Porque conhecimento, como eu já disse há pouco, né, é uma coisa a qual, infelizmente, dentro desse nosso país, nem todo mundo consegue ter acesso a uma educação de qualidade, né? Então, assim, isso acaba sendo um empecilho para que muitas pessoas tenham um bom desempenho dentro desse formato de prova, né? Então, lembra disso. Vestibular é peneira, vestibular reprova mais do que aprova, né? Você estudou para ser aprovado e aprovada. Então, bora lá. Confiança em alta. Vamos trabalhar para fazer as coisas darem certo. Bom, primeira coisa importante dentro desse formato de questão, e agora vocês evidentemente vão estar no presencial, vão levar caneta. Grifem, tá? Grifem as palavras-chave. Simplesmente é uma forma de você conseguir agilizar dentro do processo de resolução e vocês vão precisar de tempo. Essas provas de vestibular são, sobretudo, uma corrida contra o tempo. Pois bem, como é que vocês vão fazer isso? Né? Toda a questão de história está inserida no tempo e está inserida em um lugar. Né? Então, esse tempo é um tempo histórico, aconteceu dentro de uma data. Essa data ela pode ser simplesmente um número ou não. Né? Nem sempre as datas são apresentadas para nós dentro das questões de história de vestibular como números. Né? Então, por exemplo, quando eu falo Primeira Guerra Mundial, eu não preciso colocar lá 1914 a 1918, porque Primeira Guerra Mundial já está se referindo a esse período histórico. Tá? Então tem que ficar um pouco atento a isso, né? Saber em qual tempo, em qual momento essa questão está fazendo a discussão. Outra questão importante, né? Toda questão de história ocorre num lugar. O lugar vai ajudar você a definir o tema dentro de história. Opa, é a história do Brasil ou é a história geral? Né? Então, assim, usa a sua canetinha aí para grifar, beleza? Bom, então vamos lá, vamos ver se isso ocorre mesmo. Né? Então aqui a gente tem um texto para fazer a leitura. Olha que interessante, Getúlio Vargas. Em nenhum momento dentro desse texto ele vai estar falando Brasil, tá? Mas aí é o seu conhecimento que tem que simplesmente fazer com que você relacione Getúlio Vargas a Brasil. Então o lugar está aí, beleza? Bom, outra parte boa, né, é que o texto já falou aqui do Getúlio Vargas. Né? O que você vai fazer para o negócio ficar bonitão? Você vai simplesmente lá com a sua caneta dentro da situação de prova deixar isso colorido, tá bom? Deixa eu só abrir aqui um pouco mais.
Vou deixar a caneta aberta aqui, porque aí eu vou mostrando para vocês como é que vocês vão realizar. Tá? Então, grifei Getúlio Vargas. Tá? É uma palavra importante, é uma palavra que vai me jogar no Brasil. Então, dentro da situação de prova, eu ainda vou riscar lá e falar, opa, puxar uma seta daqui, ó, do Getúlio Vargas, tema de Brasil. Em um dos quadros, sorridente, ladeado de escolares, também sorridentes, Getúlio toca o rosto de uma menina. Ao seu lado, um menino empunha a bandeira nacional. Os textos são todos conclamativos e supõem sempre uma voz a comandar o leitor infantil e a incitá-lo para a ação. A mesma getulização dos textos escolares se faz presente na ampla literatura encomendada pelo DIP. Alex, você me falou que todo texto de história tem um lugar e tem uma data. Pois é, Getúlio Vargas vai te jogar num lugar que é o lugar Brasil. Por sua vez, a data ela vai ser informada pela palavra DIP. Opa, como assim, professor? O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, e aí é o seu conhecimento que vai te ajudar a dar conta. Ele simplesmente vai acontecer dentro de um momento do governo Vargas que vai de 1937 até 1945. Então, simplesmente, eu vou fazer anotações na prova para me ajudar no processo de resolução da mesma a resolvê-la. Né? Então, DIP é um tema de Estado Novo, a gente também chama de ditadura Vargas. Você precisa saber data para resolver isso? Não, mas você precisa saber o que aconteceu dentro da ditadura Vargas para poder responder a questão, senão você não vai conseguir. Né? Eu, como historiador, como eu sei a data, eu vou colocar a data aqui, tá bom? Bem, então terminei essa fase de análise, terminei essa fase onde eu simplesmente ali faço algumas inscrições. Bom, aí olha só o que a questão está cobrando de você. Sobre as informações apresentadas no texto, podemos dizer que aqui, pessoal, vocês tomem muito, mas muito cuidado, tá? Existem questões dentro do Enem que são questões de interpretação de texto, mesmo dentro de história. Existem questões dentro de história que elas vão cobrar conhecimento histórico de vocês. Presta atenção no que ele está te dizendo. E aí você vai usar sua caneta também para grifar. Deixa eu mudar de cor, né? Vai ficar bonita a minha prova. né? Sobre as informações apresentadas no texto. Então, lembra, não é a sua opinião, é as informações apresentadas no texto. Ele quer a opinião do autor, tá? Toma cuidado, porque quando eu era jovem, muitas vezes eu achava que a resposta correta era a resposta bonita. Sempre, tá? Aliás, muitas vezes não, porque quem faz esse tipo de questão sabe que tem aluno ou aluna que vai na resposta bonita, né? Não é isso, gente, é segundo o autor. Às vezes o autor pode estar falando uma barbaridade e o texto está ali cobrando de você. Segundo o autor. Bom, então você lembre-se disso. Identifica se a questão é de interpretação. Se ele estiver falando segundo o texto, né, sobre as informações apresentadas no texto, aí é interpretação, beleza? Então, a gente viu que simplesmente, né, localizei no tempo, né, como eu disse para vocês, Brasil, localizei no lugar, no lugar, né, localizei no tempo, ditadura Vargas, né, o que ele está cobrando sobre ditadura Vargas? Departamento de Imprensa e Propaganda. O texto me fornece mais alguma informação? Fornece, tá? Então, assim, paira entre palavras e imagens. Palavras e imagens. Quadro, né? Em um dos quadros. Tá? Então, eu vou grifar aqui também. Né? Essa palavra é importante para a gente.
quadro, né? Pensa que é uma pintura. Getúlio toca o rosto de uma menina, o menino está empunhando uma bandeira nacional, né? Então você tem símbolos sendo apresentados dentro desse quadro. Você tem a figura de um adulto e a figura das crianças junto desse adulto, né? Os textos conclamam a juventude, ele está dizendo, ó, a partir para a ação. Daí, olha só, a mesma getulização dos textos escolares. Então, olha só o que ele está te falando, ó, texto escolar, né? Isso está num livro escolar, isso está numa cartilha, tá? Então, assim, o texto ele te oferece os elementos necessários para você dar conta de encontrar a alternativa correta. Lembre-se sempre que só tem uma alternativa correta, beleza? Então vamos lá. Eu quero que o texto está me dizendo. O texto está me falando de imagens, né, que seguem a mesma linha dos textos que estão presentes dentro de cartilhas, tá? Vamos lá. A partir desse momento que você analisou e descobriu o que a questão está te pedindo, o que você vai fazer? Você vai usar isso daqui, ó. Olha para a alternativa e pergunta para ela. Alternativa. Qual palavra ou situação te torna incorreta? Por incrível que pareça, ela vai te dizer. Vamos lá, então. Ó, então, assim, alternativa A, o que é que te torna errada? Por que eu vou fazer isso com todas as alternativas? Por um motivo muito simples. Eu não sei qual é a correta. E como eu não sei qual é a correta, vai ter um momento que eu vou fazer essa pergunta também para a correta. Só que eu não vou achar nenhuma palavra ou situação que torne ela incorreta. Pois bem, né? A produção de cartilhas infantis sobre Vargas não tinham a mesma intenção de contribuir para a construção de uma imagem positiva sobre o mesmo. Tá? Alternativo, o que te torna errada? Não tinham a intenção de contribuir. Por quê? Isso está errado. Isso está errado porque, pela leitura do texto, olha só como a justificativa é importante. Pela leitura do texto, eu pude perceber que aquilo que se diz sobre as imagens e aquilo que se diz sobre os textos falavam bem falavam bem do Getúlio Vargas para que o Getúlio Vargas tivesse uma imagem positiva junto à população. Alternativa errada. Alternativa A está errada. Alternativa B. Durante o Estado Novo, opa, eu que estudei nesse momento vou ter que ficar atento. Vou ter que ficar atenta. Durante o Estado Novo, as instituições de censura proibiam a circulação de informações que pudessem prejudicar Vargas. Opa, essa questão é candidata a ser correta. O que eu vou fazer? Vou para a próxima, você tem que ler todas, tá certo? Então vamos lá. Alternativa C, o que é que te torna errada? A crítica ao papel exercido pelo DIP era infundada, já que a oposição concentrou seus esforços em criticar o governo exercido por Vargas. Essa alternativa ela tem uma maldade, né? Porque quem faz esse tipo de questão tem essa maldade. E vocês têm que ficar atentos e atentas a isso, né? Qual que é a maldade? Vargas tinha uma oposição, Vargas tinha pessoas e grupos políticos que eram contrários à maneira como ele exerceu a política dentro da sua ditadura, dentro do Estado Novo. Tá? No entanto, olha que interessante. Ele está te dizendo aqui, ó, que a oposição concentrou seus esforços em criticar o governo Vargas. Aí você tem que se lembrar do quê? Que dentro de uma ditadura não existe espaço para que aqueles que são contrários exponham publicamente a sua posição, tá? Então,
para você anular a C, você vai ter que se lembrar que o DIP é uma instituição ditatorial que proibia tudo aquilo que fosse contrário a Vargas circulasse na rádio, na mídia impressa, tá bom? Então, tá incorreta. Né? Aqui não é uma palavra, aqui é a situação, tá bom? Deixa eu ver. É a situação. Aqui tá toda errada. Provavelmente, se você errou aqui. Né? Provavelmente você errou aqui. Ficou entre a B e a C e errou aqui. Bom, a D. O que torna a D errada? O foco de ação do DIP estava centrado exclusivamente na educação infantil. Aí, galera, ó, quase, presta atenção, não estou falando todas, eu estou falando quase 100% das questões que trazem palavras generalistas tornam a alternativa inválida. Exclusivamente, somente, nenhuma, todos, todas. Não existe isso em história. Né? Na verdade, não existe isso em humanas. Em humanas, tudo é relativo, né? Apesar de eu ter usado a palavra tudo. Né? Mas, ó, toma cuidado. No geral, quando aparecem palavras generalistas, ela torna uma alternativa incorreta. No geral, toma cuidado, tá bom? Essa, no caso, está tornando a alternativa incorreta, por quê? Porque está falando que esse órgão de censura só centrou a sua atividade naquilo que era dirigido para as crianças. Errado, está errado isso, tá bom? Bom, galera, para encerrar aqui, né, esse trabalho de correção, vamos lá para ele. A getulização dos textos escolares proporcionou aos estudantes a construção de um pensamento, de um conhecimento crítico. Né? Aqui é a situação que está errada. Não é possível que as crianças tenham formado um pensamento crítico, certo? Se elas foram ensinadas a olhar para aquela pessoa somente pelas qualidades que ela possui. Né? Eles não foram ensinados a fazer a crítica, né? A observar dentro da figura do Vargas o que podia ser contraditório. Elas só aprenderam dados positivos sobre aquela pessoa. E aprender somente dados positivos sobre um governo não é uma forma de você desenvolver um pensamento crítico. Né? Não é uma forma equilibrada. Então, assim, o que torna errada aqui a alternativa E é a situação, tá bom? É impossível que você construa pensamento crítico só elogiando a figura política do Vargas, tá bom? Então, ó, depois de fazermos toda a análise, sobrou para a gente somente como alternativa correta a alternativa B, tá bom? Então, essa alternativa B é a alternativa correta dessa questão. Bom, galera, espero que tenha sido muito proveitoso, né, o trabalho de correção que eu direcionei para vocês, tá bom? É importante aí, né, que vocês tenham estratégias para poder lidar com esse formato de prova. Lembra de tudo isso que eu disse para vocês? É isso aí, meus queridos e queridas. Não quero me estender. Estou na torcida aí para que todos vocês consigam simplesmente ingressar numa faculdade pública, né, e poder simplesmente dar um passinho e abraçar essa carreira que vocês escolheram para a vida de vocês, tá bom? Um abração para todos e todas, fiquem bem, ótimo dia.